Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e hoje nós vamos finalmente acabar essa Lei 8666, pelo menos o que é pedido no nosso edital. A gente vai agora para a parte 7.3, que é das sanções administrativas. Eu separei umas questões, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões sobre esse assunto. Antes das questões, vou dar uma olhada na Constituição, na 8666, que é o que nós estamos estudando, para poder ver qual que é o pedaço que fala disso. É um pedaço muito pequeno, eu estava querendo até ler aqui. E essas questões foram bem chatinhas de encontrar, viu? Pela busca, foi bem complicado achar esse tema. Então vamos lá para a parte de sanções administrativas, ver o que está escrito na lei. Fica no artigo, começa lá no artigo 84, mas o título está aqui no capítulo 4 das sanções administrativas e da tutela judicial. E aí a gente descendo lá para o artigo 86, no 84, no 86. Seção 2 das sanções administrativas, está no artigo 86. É bem pequenininho, acho que eu vou ler. Tá assim, ó. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1º. A multa que se alude a este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta lei. Então, a multa pode não vir sozinha. Artigo 2º. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado. Então, quem é contratado tem uma quantia de garantia e a multa pode ser descontada dali. Terceiro parágrafo. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. Então, se a administração pública ainda tiver alguma coisa para pagar para esse fornecedor, para essa empresa que ganhou a licitação e não entregou direito, ela pode descontar desse dinheiro. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantia da prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Então, agora que chega as sanções, que é o nosso título. 1. Advertência. 2. Multa. 3. Suspensão. E 4. Declaração de inidoneidade. Então, vamos lá. Advertência vem sozinho, né? Só advertência. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Então, o que for previsto lá no edital da licitação, ou no contrato que foi assinado entre a administração pública e esse ganhador da licitação. 3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Então, se deixar algum fornecedor ou ganhador de licitação de castigo, é por 2 anos no máximo. E 4. Declaração de inidoneidade. Você tem a idoneidade e a inidoneidade. Inidoneidade é a não idoneidade. Para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Aí aqui, se a multa for... Aqui eu acho que eu não vou continuar lendo mais não. Acho que já deu. O que a gente tinha que saber... tá quase acabando, né? Vamos ler então. Primeiro parágrafo aqui do inciso 4º. Se a multa for aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Isso já está repetido, né? Já foi falado ali no comecinho desses artigos. As sanções previstas em 1, 3 e 4, multa, declaração, suspensão e declaração de inidoneidade deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2. Multa não, é advertência, suspensão e declaração de inidoneidade.
Essas três, elas podem vir juntas com a multa. Uma dessas três mais a multa. A multa não precisa vir sozinha, não. Isso cai nas questões, por isso que eu estou falando. As sanções previstas em 1, 3, 4 desse artigo podem ser aplicadas junto com a do inciso 2, que é a multa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 5 dias úteis. Terceiro parágrafo. A sanção estabelecida no inciso 4º, que é a declaração de idoneidade, é de competência exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Aí volta aqueles 2 anos lá da suspensão, é no máximo por 2 anos. E artigo 88, e já o último aqui do pedaço que a gente está vendo, as sanções previstas em 3 e 4, é uma preguiça, né, de escrever de novo, 3 e 4, é suspensão e declaração de inidoneidade. Poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por essa lei, 1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. E 3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos praticados. Bom, esse é o pedaço que a gente tinha que ler para fazer as questões, e agora vamos para as questões. As questões estão aqui. A primeira é essa da banca UFSC, deve ser Universidade Federal de Santa Catarina, 2019, assistente em administração. De acordo com a Lei 8666 de 93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado algumas sanções. Indique se os itens abaixo são verdadeiros ou falsos, com VOF, no que se refere a essas sanções, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, ele quer de cima para baixo, vai vir aqui da esquerda para a direita. A advertência está sozinho ali. Então não tem nada, nenhum detalhe para poder olhar se está errado ou certo. E a gente sabe que está lá. Então é verdadeiro. Multa, aqui está falando que é de 50% do valor do contrato. Na lei não estipula essa porcentagem, lá onde fala das sanções, quando elenca as sanções. Então eu vou colocar aqui como falso. Suspensão temporária em participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 3 anos. Esse 3 anos aqui está errado. A gente sabe que na lei está 2 anos. Então, essa aqui também é falsa. E a última, vamos ler. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção anterior, que é aquele prazo de 2 anos da suspensão. Então, ela é verdadeira também. Então, a gente ficou com VFFV, que dá pra gente a alternativa C. Alternativa C, então, é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Nessa próxima questão, ela tem um texto maiorzinho, né? Vamos começar, ela é de 2019, da FCC, Sanasa Campinas, e é para analista administrativo, serviços administrativos. Notem que não tem questão da Consulplan, praticamente. Eu acho que tinha uma questão da Consulplan só. No que concerne às sanções administrativas aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução contratual, expressamente previstas na Lei 13.303 de 2016, considere. Provavelmente essa Lei 3.303 é uma atualização para 8666. 1. A multa impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o contrato administrativo. Então, gente, multa é para pagar, ela não impede nada. Ela é para pagar devido a alguma falta. Então, eu acho que isso aqui é falso. 2. A suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a entidade sancionadora
prazo não superior a 2 anos, poderão também ser aplicados às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 13.303, tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. Bom, aqui, traduzindo, ele está falando que a suspensão pode ser aplicada junto com a declaração de inidoneidade. E é verdadeiro, elas podem ser aplicadas juntas. Lá no texto que a gente leu fala isso, no pedaço lá do 8666. A 3. A sanção de advertência poderá ser aplicada juntamente com a multa. Até aqui está tudo certo. Todas as outras 3 sanções podem ser aplicadas junto com a multa. Devendo a defesa prévia do contratado no respectivo processo administrativo ser apresentada no prazo de 15 dias úteis. O que está errado aqui é esse prazo. Não são 15 dias úteis, são 5 dias úteis. Então aqui vai ser falso. E no 4, a multa aplicada, independentemente de seu valor, não poderá ser descontada dos pagamentos devidos pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Essa aqui está errado por causa desse não aqui, ó. A multa aplicada ela pode ser descontada dos pagamentos que são devidos para a empresa pública ou sociedade de economia mista. Para a administração pública. Então aqui também é falso. Está correto que consta apenas em. Aí a gente tem, pelo que a gente viu, né? Só em 2. Vou baixar aqui para ver tudo. A, B, C, D e E. A única que está certa é a parte 2 aqui. Então a resposta é letra A, que fala que é só a 2 que está certa. Letra A, nosso gabarito. Vamos para a próxima. Não é essa, a gente já fez. Essa. Ela é do Instituto AOCP, no ano 2019, da UFPB, Universidade Federal de Paraíba, para administrador de edifícios. A Lei 8666 de 1993 estabelece sanções administrativas quando do atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contrato a qual das seguintes sanções? O contratado, sujeitando o contratado a qual das seguintes sanções? Bom, a gente tem multa, advertência, suspensão temporária, impedimento de contratar, declaração de inidoneidade. Tá esquisito, né? Ficou faltando um exceto aqui, imagino eu, porque a gente sabe que multa tá dentro, advertência também, suspensão também, declaração de inidoneidade também, impedimento de contratar, que eu não tenho certeza. Vamos ver aqui, ó. Estabelece sanção administrativa quando o atraso justificado na execução do contrato, sujeitando o contratado, a empresa, a qual das seguintes sanções? O gabarito dela tá como letra A, mas eu não concordo. Para mim, se tivesse uma errada aqui, seria um exceto, né? Seria a D. Vou dar uma pausa aqui para rever esse gabarito. O gabarito está como A mesmo. Vamos voltar lá no texto da lei para ver se a gente consegue uma dica, né? Bom, aqui fala sanções. O atraso justificado, deixa eu pôr aqui de um jeito que vai caber na parte da tela que vocês veem. Sanções administrativas, o atraso justificado na execução do contrato vai sujeitar a multa de mora na forma prevista como instrumento convocatório. Não. O atraso justificado, sujeitar ao contratado a multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato. Multa será descontada da garantia. Multa, se for de valor superior da garantia, pode ser descontado de pagamento ou vai ser cobrado na justiça. Pela inexecução... olha só. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Advertência... Não, multa está aqui também.
Eu pensei que multa estava sendo tratada à parte, né? Mas multa está aqui também. Então, é o seguinte. A questão é essa. O gabarito estava falando que era a letra A. Eu não concordo. Porque aqui, ó. Sanções do atraso sujeitando o contratado a qual das seguintes sanções? Vamos de novo. Aqui, ó. Do atraso é multa. Multa. Pela inexecução. Agora que eu entendi o que é o problema. A multa, ela é pelo atraso. Agora, pela inexecução total ou parcial, são todas as outras sanções, inclusive a multa. Multa, advertência, suspensão e declaração de inidoneidade. É isso. Parece fácil, mas não é, né? A questão é tão detalhista assim. O que é que pegou aqui? Vamos desconsiderar isso aqui. A multa, ela vai por causa do atraso. E aqui, mais... já estou rabiscando. A multa, ela pode ser pelo atraso. E todas as sanções são por causa da inexecução. Parcial ou total. E aí, dentro aqui das sanções, tem multa. Tem advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Então é isso. O negócio é que ele está falando só de atraso. Ele não está falando da inexecução, igual a todas as outras questões. Então por isso a letra A. Essa questão demorou um pouquinho, né? Mas levou a gente a ver um ponto de vista que a gente não tinha visto antes, porque as outras questões não faziam a gente pensar nisso antes. Foi até bom, né? Vamos para o próximo então, que o nosso tempo é curto. Bom, nova questão, nova entre aspas, né? Ela é de 2017, a banca é a banca INAZ, ou INAZ, do Pará, ela é para contador. A Lei 8666 impõe ao administrador público o dever de aplicar as sanções decorrentes de comportamentos que violem a lei ou o contrato. Em conformidade com as disposições dos artigos 86 e 87, que são aqueles que a gente leu lá no texto da lei, ambos da Lei 8666, e do artigo 7º da Lei 10.520, os tipos de penalidades administrativas aplicáveis com relação aos contratos administrativos são... Então aqui ele quer a certa. É um daqueles casos que uma só está certa e o resto tem algumas coisas erradas no meio. Isso não ajuda a gente, né? A gente está estudando e o tempo está acabando. Então eu vou já pegar a certa para a gente ler. Todas elas estão falando, advertência, multa, suspensão, e a gente sabe que está lá. Advertência, multa, suspensão, e tem a declaração também de inidoneidade. Mas vamos ver qual que é a certa e a gente já vai nela de uma vez. A certa é a letra A. Então vamos já para a letra A e ler só o texto que está certo. Advertência, multa, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Impedimento de licitar e contratar com a União. Procedimento para registro de penalidade no SICAF. A gente não estudou SICAF, né, porque não pede no nosso, mas o SICAF é como se fosse um sistema interligado de cadastro desses fornecedores. Talvez isso até é o que significa a sigla. Onde eu trabalho tem o SUCAF, que é basicamente a mesma coisa. SICAF, então. Então, a letra A é essa. Aqui veio com esse detalhamento todo, porque a prova era para contador. Para a gente, nível médio, ia falar só de advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, e talvez detalhar um pouquinho cada um. E enfiar os erros, né, no meio dos detalhamentos, para a gente ter que ler todas as alternativas e escolher um.
Fica quase um texto português, tão grande que fica. Vamos para a próxima. Essa é da banca FCC, de 2009, da PGE, Rio de Janeiro, Técnico Superior de Procuradoria. A inexecução, total ou parcial, de contrato dá à administração pública a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa. Quanto às tais sanções, é correto afirmar que a correta está na letra B. Não vou ler as erradas. Eu já fiz uma enquete e uma pessoa me respondeu que prefere que eu não leia as erradas. Igual eu também já prefiro não ler as erradas. Então a correta é a letra B. A pena de multa pode ser aplicada juntamente com qualquer uma das outras. Isso a gente viu lá no texto da lei, quando a gente leu no começo desse vídeo. Então, letra B é nosso gabarito. Vamos para a próxima. Essa agora é da Fundatec, do CRP da 7ª Região. CRP é Conselho Regional de Psicologia, 7ª Região Rio Grande do Sul, e era para contador. A Lei 8666 estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado determinadas sanções administrativas. Qual das seguintes sanções não está prevista na referida lei? Bom, agora a gente já sabe de cor, né? Tem multa, tem advertência, tem suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Então, essa daqui é certa, ela está lá na lei, essa está na lei, essa está na lei. Declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Essa está na lei. O que não vai estar é essa aqui, impedimento, prazo de 8 anos. A gente já viu que o prazo é de 2 anos. Então, letra D, deixa eu conferir no meu gabarito. Isso mesmo, letra D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Essa é 2018, IBGP, Prefeitura de Itabira, Minas Gerais, para assistente técnico administrativo. O contratado tem a obrigação... Já começa assim, né? Do nada, o texto. O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução de um contrato, todas as condições de habilitação. Vou diminuir aqui um pouquinho para ela caber. Acho que agora vai dar. O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução de um contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, ou eventualmente na dispensa/inexigibilidade. A aplicação de penalidades pela administração tem como principal finalidade coibir a prática de atos ou condutas em desacordo com o contratado. Assim, cometendo o contratado alguma infração na execução do contrato, a administração tem o dever de aplicar as sanções correspondentes. Segundo a Lei de Licitações, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, exceto. Pergunta exatamente a mesma coisa do que a última que a gente fez, só que pôs um texto para dar uma introdução, né? Então a gente sabe que a advertência está lá, lembrando que a gente quer o exceto, multa na forma prevista, está lá também, suspensão de participar, impedimento, papapá, prazo não superior a 2 anos, está certo também, então tem que ser a letra D. D, declaração de idoneidade. Ó, o erro está aqui, ó, idoneidade. O que está escrito lá na lei é declaração de inidoneidade, que é o contrário de idoneidade. Uma pessoa idônea e uma pessoa inidônea. É o contrário, é a negação. Então, esse é o erro da letra D. A gente nem precisa ler o resto dela. Nosso gabarito, então, é a letra D. Vamos para a próxima. Essa questão é da FGV, para a Câmara de Salvador, Bahia. Foi de 2018, para analista legislativo municipal. Em tema de penalidade administrativa aplicadas no bojo de contratos administrativos, a Lei 8666 estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantido prévia defesa, aplicar ao contratado sanções como: letra A, advertência, verbalmente, para punir infrações mais leves. Advertência verbal, gente, você tem um processo
existe o processo judicial, mas tem um processo administrativo feito de papel. Advertência verbal parece coisa de criança, né? Multa, cujo valor deve ter sido previsto no contrato e pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com outra penalidade. Aqui a gente já tem a resposta, né? Eu ainda nem olhei o gabarito, mas a resposta é essa. Porque a multa ela vai estar prevista no contrato e ela pode ser aplicada sozinha, como pode ser aplicada junto com outra penalidade. Isso a gente sabe que é certo. Eu acho que eu não vou nem... Não, eu vou ler o resto, né? Suspensão de contratar com qualquer outro órgão público a partir e participar de procedimentos licitatórios por até 5 anos. Não, tá errado, a suspensão é até 2 anos. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o ente federativo que aplicou penalidade por até 5 anos. Esses 5 anos está errado, é até resolver o problema ou até os 2 anos ali. Ressarcimento dos danos ao erário com aplicação de uma multa com valor de até o dobro. A gente não sabe as especificações da multa, é o que tiver no contrato. Então, letra B. Deixa eu conferir aqui no meu gabarito. Letra B. Tá certo. Tá, né? Tá de acordo. Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos para a última questão desse vídeo, que já está bem grandinho. E finalmente a gente acaba 8666. Se voltar a falar de licitação, é na lei nova. E eu não vou fazer isso agora não. Vou mudar de assunto um pouco. Essa agora é de 2015. É a única que eu achei da Consuplan, que eu estou lembrando. De Patos de Minas, prefeitura, né? Em Minas Gerais. Para técnico nível superior, contador. A lei das licitações prevê sanções administrativas pela inexecução total ou parcial do contrato. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, exceto. O que ele não pode? Bom, advertência a gente sabe que pode. Então, não é essa a nossa resposta. Multa na forma prevista no instrumento convocatório no contrato, tá lá, tá certo, pode. Só que a gente quer o exceto. Suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar com a administração por prazo superior. Não é. Superior aqui, ó, tá errado. É até 2 anos, não pode passar de 2 anos. Então a gente já achou nossa resposta. E D fala da declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto durar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a administração. Lembrando que esse prazo aqui que ele está falando é de 2 anos. 2 anos no máximo. Máximo. Não pode passar de 2 anos. Então aqui acabou a nossa parte de 8666, graças a Deus acabou. No próximo vídeo eu mudo de assunto, não sei se eu volto para português ou para informática, vocês vão ver no próximo vídeo. Aqui agora é hora de pedir like, né, gente? Se você gostou do vídeo, está gostando da nossa revisão, está gostando da nossa revisão por questões, da gente estudando para o TJMMG, peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta os vídeos do canal e que indique para amigos. Lembrando que, acabando o projeto TJM, no dia seguinte, segunda-feira, eu já começo o projeto ISS. E o projeto ISS vai ser bem maior do que o TJM, porque o edital é bem maior e porque a gente tem mais prazo, né? A gente tem até o final de março. Até o próximo vídeo, gente.